Eu tenho aqui a próxima inscrita, a Isabel Lustosa, da Pini. Bom dia a todos. Vim aqui falar pela Pini, porque esse momento que nós temos agora, essa mobilização que se tem agora, criada pela necessidade de edição até o final do ano, da primeira resolução, abrangendo um primeiro grupo de geradores que terá seu direito de indenização implementado, é um momento muito importante da regulação e que precisa justamente ser objeto de muito cuidado, como vem sendo tratado pela ANEEL, de forma que todos os parâmetros legais sejam bem avaliados e respeitados, porque esses mesmos parâmetros, com algumas pequenas alterações, vão orientar também a regulamentação dos próximos grupos de geradores que terão seu direito à indenização implementado através de regulamentação. Então, sabemos que essa audiência pública ela só trata dos geradores alcançados pela Lei 12.783. Há uma dúvida com relação ao grupo, né, que já se mencionou aqui, eu vou voltar a falar rapidamente mais na frente, mas aqui o que se quer é que também se aproveitar esse momento para que se crie, a Pini venha pedir para que se crie um grupo de estudo que vise dar início ao processo de regulamentação das concessões e autorizações de geração pós-95 e não alcançadas, portanto, pela Lei 12.783. E para isso eu vou passar muito rapidamente pelos parâmetros que deveriam orientar esse início de estudo. Primeiramente, como bem apontado pelo expositor da ANEEL, o artigo 36 da Lei 8.987, que fixa, né, a regra geral aplicável a todas as concessões e autorizações de geração, no sentido da indenização dos investimentos não amortizados, com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Aqui a única preocupação é que não se interprete essa parte final do artigo 36 de uma maneira restritiva. Quer dizer, o fato de se fazer referência ao objetivo da continuidade e da atualidade não deve, de forma alguma, restringir a abrangência da indenização, na medida em que manter a atualidade e a continuidade são tarefas íncitas, inerentes ao serviço de geração e, portanto, todos os investimentos feitos nessa geração são investimentos feitos com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço de geração. Um segundo ponto, aí só aplicável ao produtor independente, mas que também deve, o artigo 20, parágrafo 1º do Decreto 2003, que também deve ser interpretado no sentido de não oferecer nenhum tipo de obstáculo à abrangência do direito garantido pelo artigo 36 da Lei 8.987, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe uma discussão com relação a qual a interpretação correta do parágrafo 1º, e ela deve ser no sentido de que o parágrafo 1º simplesmente detalha, especifica uma regra com relação a investimentos posteriores, regra essa geral que é fixada no caput, com uma redação muito semelhante à do próprio artigo 36 da Lei 8.987, sem qualquer restrição, portanto, temporal, a exemplo, inclusive, do que está sendo feito agora para os geradores abrangidos pela Lei 12.783, que tiveram direito à indenização, tanto no que diz respeito ao projeto básico, como no que diz respeito aos projetos, terão, né, no que diz respeito aos projetos posteriores. Né. Isso, né, com a exceção daqueles casos em que o edital ou o ato de outorga específico, no caso concreto, tenha expressa e inequivocamente disposto em sentido diverso dele. Porque se o edital disser que só uma determinada parcela de investimentos pode ser objeto de indenização, então isso significaria dizer que o investidor teria colocado no preço a parcela que claramente não foi abrangida e, portanto, não haveria risco de confisco. Mas isso é o caso de pouquíssimos editais no grande universo de licitações que tivemos de geração ao longo dos quase 20 anos. Finalmente, com relação ao último parâmetro legal, o artigo 4º da Lei 9.074, ele fixa os prazos das concessões no parágrafo 2º de geração, limitado a 35 anos, e no 3º de transmissão e de distribuição, limitado a 30 anos. Aqui também se deve ter o cuidado de não interpretar esses parágrafos como impondo qualquer tipo de restrição à indenização.
há quem entenda que o fato do parágrafo 2º ter feito menção a prazo necessário à amortização de investimentos limitado a 35 anos, seria suficiente para bloquear o direito à indenização. Isso não é verdade, porque aqui esse parágrafo diz respeito apenas ao prazo da concessão, que é o prazo durante o qual a amortização naturalmente acontece. Fim da concessão, cessa a amortização, apura-se o saldo e aí se remete para o artigo da indenização. E só gostaria de lembrar que o parágrafo 3º adota a mesma redação para transmissão e distribuição, e não se cogita de se negar o direito à indenização a esses segmentos. E aí, agora, muito rapidamente, em linha com aquilo que já foi dito antes pelos demais expositores, seria muito importante que a minuta de resolução deixasse claro o seu alvo de aplicação, porque ficou uma duvidazinha na redação com relação se ela se aplica só às concessões que foram prorrogadas e não aquelas que não foram prorrogadas, então é bom que não se deixe margem à dúvida com relação a isso. No artigo 3º também se recomenda que não se adote uma redação que, ao fazer remissão à portaria 580 e a resolução 330, restrinja o direito à indenização, quer dizer, faça referência àquilo que foi efetivamente ressarcido com base nesses atos normativos e não somente à sistemática da portaria e da resolução. Se adote uma redação que admita todos os meios de prova idôneos, sem prévia restrição formal à apresentação de documentos, e que se suprima o caráter compulsório da auditoria independente, tornando-a, de um lado, facultativa, a exclusivo critério da ANEEL, e se a ANEEL assim entender que deva acontecer a auditoria, que então inclua os custos correspondentes no âmbito do processo de indenização. Peço também desculpas por ter ultrapassado o meu prazo. Obrigado pela atenção.